Olá, obrigada pela presença em mais uma live da FUNAC. É sempre um momento muito especial para a gente, né, estar aqui com essa live. A nossa última live foi num momento também muito gostoso, um momento de lançamento de uma tecnologia nova da FUNAC, que é o FUNAC Marvel. E hoje nós estamos aqui porque a gente tem recebido muitas dúvidas aí dos nossos usuários, dos nossos produtos, né? Nesse momento importante que a gente está vivendo, né? Que todos precisam estar em casa e nós queremos mesmo que os nossos clientes estejam em casa, seguros, e o que precisar, entre em contato conosco. Grande parte dos nossos pontos de atendimento estão fazendo entregas a domicílio, atendimento à distância e, se for necessário, com toda a segurança também, atendimento domiciliar. A gente recebeu muitas perguntas no Fale Conosco. Quando a gente anunciou a live também, muitas pessoas mandaram para a gente perguntas, muitas muito parecidas, relacionadas com pilha, com os cuidados com o aparelho auditivo, e eu vou convidar aqui uma pessoa para me ajudar nessa tarefa, que é a Lia Rochi, que é gerente de produtos, os produtos da FUNAC. Eu esqueci de me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Michele Queiroz, sou diretora de produtos e marketing da FUNAC também. Então, deixa eu chamar a Lia aqui para ela participar e auxiliar conosco. Oi, Lia, tudo bom? Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos. Muito bom vê-los aqui. Lia, obrigada aí por estar ajudando a gente aí nessa tarefa, né? Até aqui hoje para a gente tirar aí as dúvidas, as principais dúvidas. Estamos recebendo muitas dúvidas aí no nosso Fale Conosco, né? Então vamos começar, né? Que já tem pessoas aí. Com certeza, Michele. Obrigada. Eu estou vendo que tem bastante gente também ao vivo assistindo. E o que a gente podia começar, Michele, dentre todas as perguntas que recebemos, é sobre as pilhas, né? Porque, querendo ou não, agora nós estamos num momento em casa, de isolamento. E se a gente for pensar no aparelho auditivo, o aparelho auditivo ele precisa de energia, né? Então, eles utilizam um aparelho, uma pilha pequena, aquela pilha especial, que é a pilha de zinco-ar, né? Que não é encontrada em todos os locais. E aí eu tenho exemplo de pilha aqui, né? Para quem não conhece as pilhas de aparelhos auditivos. Então, aqui são alguns exemplos de pilhas que são utilizadas nos aparelhos auditivos. Então, como fazer se a pilha do aparelho auditivo acabar? Nesse momento, né, já existia antes do coronavírus, alguns pontos de atendimento FUNAC, eles fazem a venda via internet, então no site de alguns pontos de atendimento, vocês já podem fazer essa compra via internet, mas mesmo os pontos de atendimento que possuem a venda via internet, você pode estar entrando em contato no telefone desse ponto de atendimento, ou por e-mail, ou por WhatsApp, porque a grande maioria está fazendo a entrega a domicílio das pilhas. Então, você não precisa ficar preocupado de que não vai encontrar a pilha para o aparelho auditivo, porque o fornecimento continua normal. E qualquer dificuldade que a pessoa tiver, é só entrar em contato conosco. Ou aqui, né, nas redes sociais, pelo inbox, pelo Facebook também, ou mandar um e-mail para o nosso Fale Conosco, que é faleconosco@fonac.com.br. Em qualquer um desses canais, nós vamos ajudar você a encontrar, se por acaso você estiver com dificuldade no ponto de atendimento que você já é atendido com fonoaudiólogo, que você já costuma passar. Se tiver qualquer dificuldade de contato, entre em contato conosco que a gente vai facilitar esse acesso para vocês. Isso é fundamental, Michele. Obrigada pela dica, porque, querendo ou não, em casa, nós estamos seguros, estamos nos cuidando, é fundamental, mas escutar bem em casa também é fundamental, né? Ainda mais nesse período em que nós queremos estar em contato com a família, por WhatsApp, FaceTime, por celular, ou até assistindo uma TV, né? Então, aproveitando esses períodos aí que estamos em casa, né? Mas escutando bem. Não é porque está em casa que não vai escutar, né? Que não, tem que escutar bem e, claro, aproveitar, e agora mais ainda, né? Até fica para uma outra live, mas mais ainda eu acho que as questões de conectividade, né? Os acessórios que existem, os aparelhos com conexão para celular, para TV, eles nunca foram importantes para ajudar nessa comunicação com a família, que as pessoas que a gente está distante.
E também na TV, para curtir a TV ou para curtir um curso ali no notebook, né? Mas fica para outra live a gente falar dessas questões de conectividade. Será um prazer, Michele. Uma outra dúvida que a gente recebeu também no decorrer desses dias foi com relação a aparelhos recarregáveis, porque hoje nós temos aparelhos auditivos que usam as pilhas convencionais, que são as pilhas de zinco-ar, que elas têm um selinho, esse selinho ele deve ser removido para ativar a pilha, né? E aí, dependendo de cada aparelho auditivo, cada grau de perda de audição, o tempo de duração da pilha vai ser diferente para cada um. Mas nós temos também aparelhos recarregáveis, né? E aí uma dúvida que surge é cada vez mais com esses aparelhos recarregáveis, neste período também de ficar em casa, o paciente terá que trocar a bateria e haverá um momento que ele terá que adquirir a bateria recarregável também? Como que funciona para os aparelhos auditivos recarregáveis, a bateria recarregável? Na FONAC, os aparelhos com bateria recarregável não têm acesso à bateria de íons de lítio, que é a mesma bateria que a gente tem hoje na grande maioria dos dispositivos que possuem bateria de alta capacidade, né? Que são os celulares atuais, os notebooks, eles possuem essa tecnologia de lítio. O paciente ele não tem acesso a essa bateria, não é uma pilha recarregável. É uma bateria realmente interna. O aparelho acaba sendo um bloquinho fechado, né? Sem acesso, que facilita muito ali no dia a dia, tá mostrando. E parou de usar o aparelho, ele foi dormir, ele só tem que retirar da orelha e colocar no estojo. O estojo ele já é um carregador, como a Lia está mostrando ali, ó. Então ele encaixa o aparelho no estojo, fecha e durante o período ali que ele está dormindo, o aparelho é recarregado. E tem uma coisa boa também nesse estojo, né, Lia, que eu acho que é bom de mostrar, que ele também é um desumidificador para o aparelho auditivo. Então, olha só, aquela rodinha que a Lia está demonstrando ali, o paciente ele compra Silicas Gel, né, em qualquer ponto de atendimento, também da FONAC, e aí de tempos em tempo ele troca essa bolachinha aí, que ela é de Silica Gel e desumidifica o aparelho auditivo. Então, na verdade, facilita sim a vida dele o aparelho recarregável, ele não precisa ficar preocupado, continuo tendo que comprar uma pilha de tempos em tempo, porque é uma pilha recarregável, não é uma pilha recarregável, é uma bateria, e ela é fechada e você não tem acesso. E essa bateria dos aparelhos da FONAC, ela tem duração de até 6 anos, então também o paciente não precisa ficar preocupado, mas daqui quanto tempo que vai durar uma bateria pequenininha dessa, né? Porque o aparelho é bem pequenininho, isso pode ser uma dúvida. Não, ela tem uma durabilidade de até 6 anos. Muito bom, Michele. E aí são 6 anos de tempo de vida útil, né, da bateria. E tem algum momento no dia que precisa recarregar ou essa bateria dura o dia inteiro? Porque também é uma praticidade, né? Hoje, por exemplo, nós temos o celular e a gente torce para que a bateria dure o dia inteiro, né? E nos aparelhos auditivos acontece. Isso é importante de você colocar, porque muitas vezes é uma dúvida que os usuários ficam, né? Até porque no passado, lá há muito tempo atrás, quando vieram os primeiros aparelhos que não eram bateria recarregável, era com a pilha recarregável, ela não tinha uma capacidade muito boa, então o paciente não conseguia usar o dia inteiro, né? Com essa bateria recarregável de íon de lítio, dura 24 horas. Então o paciente ele pode ficar 24 horas seguidas com o aparelho auditivo, né? Em média, não é isso que as pessoas ficam em torno de 16 horas, mas ele pode ficar sossegado, porque ela vai durar até 24 horas. Depois, 3 horinhas ali no carregador, né? Lia, me corrija se eu estiver errado, ele já está 100% carregado novamente, pronto para mais 24 horas de uso contínuas. Sim, e na verdade, até complementando, são 3 horas para 100% da carga, né, do aparelho. Então, eu vou ter o aparelho totalmente carregado em 3 horas, mas não há um tempo fixo para carregamento. Se eu tenho somente meia hora para carregar o aparelho, eu tenho 6 horas de durabilidade da bateria. Se eu tenho 1h30, eu vou ter 16 horas de durabilidade da bateria. Então, tudo vai depender do tempo que eu preciso. São 3 horas ou menos, né, porque aí vai depender do tempo da carga que eu tenho no aparelho auditivo. E isso tudo incluindo
Segundo, também transmissão sem fio. Então, se o paciente agora, nesse período de isolamento, ele for fazer um curso pelo computador e vai receber os sons do curso no aparelho auditivo, inclui toda a transmissão sem fio no aparelho auditivo, as 24 horas de audição. Se for fazer uma maratona da Netflix, né, pode ficar sossegado, porque ele vai conseguir assistir aí toda a maratona e pode dormir 1h30 só e tem mais 16 horas lá na maratona da Netflix, sem problema nesse momento. Lia, mas vamos continuar aí. Uma outra questão que tem chegado bastante para a gente é com relação com o Covid, com o coronavírus, né? As pessoas estão preocupadas como deve ser a higienização do aparelho auditivo nesse momento. Então, a gente tem recebido questionamentos se eles devem mudar, se tem uma recomendação especial nesse momento e também com relação à quantidade que deve ser realizada a higienização do aparelho auditivo nesse momento. Você poderia falar um pouquinho para a gente? É super importante, né? Na verdade, agradeço as perguntas. A manutenção é diária, né? Não é só nesse período de Covid. É claro que as atenções neste momento são maiores, mas a manutenção é diária e tem alguns procedimentos que nós fazemos uma vez por semana, mas é importante todo dia uma limpeza e manutenção do aparelho auditivo. Então, nós temos 3 tipos de aparelhos, né? Aquele que fica atrás da orelha, que a gente chama de retroauricular. Nós temos o RIC, que tem uma peça dentro do ouvido, e o Intra, que é aquele personalizado. Tem os 3 modelos aqui para mostrar para vocês. Então, o que é importante? O aparelho está na orelha do paciente, né? A primeira coisa, o ponto fundamental é lavar bem as mãos com água e sabão. Depois, com as mãos higienizadas, bem secas, é que eu vou manusear o aparelho auditivo. Então, para exemplificar, eu estou com o aparelho auditivo aqui na minha orelha, né? Esse modelo de aparelho auditivo é o retroauricular. Eu vou remover, já limpei minhas mãos, tá? Então, tiro o aparelho da minha orelha. E uma outra coisa bastante importante é ter um local para fazer essa limpeza. Então, pode ser numa mesa, numa bancada, numa superfície que você tenha uma boa iluminação e que evite o aparelho de cair no chão, cair numa superfície que alguém possa pisar ou a queda possa danificar o aparelho auditivo. Eu gosto bastante de, após a remoção do aparelho auditivo, colocar o aparelho auditivo numa bandeja e eu uso papel toalha ou um lenço de papel. Eu gosto de proteger essa superfície que eu vou fazer a higienização. Por quê? Eu estou protegendo tanto o aparelho auditivo de qualquer bactéria presente, se tiver bactéria presente aqui, e também estou protegendo a cera que está aqui ao redor da oliva, do molde, eu estou protegendo da superfície que eu estou apoiando, né? Então, é dupla proteção. Que é esse modelo que fica atrás da orelha com um molde personalizado. Pode ser utilizado também um retroauricular, que ao invés do molde, ele vai usar um tubo fino com oliva. Tem o modelo RIC, que é um modelo que é parecido com o retroauricular. Ele não deixa de ser um retroauricular, só que o principal, ele possui uma peça aqui na extremidade que o outro modelo que eu tenho de aparelho auditivo é o intraaural, né? Então, esse é um modelo personalizado que eu também tenho que fazer a limpeza e manutenção. Então, primeiro ponto, coloquei ele na superfície. Agora eu vou com um lenço de papel seco, macio ou um algodão. Eu vou utilizar o álcool 70 ou até o álcool isopropílico. Quem tiver acesso ao álcool isopropílico, a gente sabe que às vezes encontrar ele no mercado é mais difícil. Você pode também fazer a higiene do dispositivo com álcool isopropílico. Então, eu vou pôr uma gotinha de álcool, bem pouquinho, e vou espalhar álcool, para que eu não tenha acúmulo de álcool em uma região só. Depois de bem espalhado, a limpeza ela vai ser na parte externa do retroauricular. No retroauricular eu posso desencaixar o molde, porque posteriormente eu vou limpar esse molde. Então eu limpo o retroauricular e aqui é pronto, porque ele é um modelo recarregável. Se for um aparelho com pilha, é interessante também abrir o compartimento de pilha e com um cotonete, né, uma haste de limpeza seca, eu também posso passar o álcool isopropílico aqui dentro da gaveta de pilha ou álcool em gel, mas bem pouquinho, e esperar toda a umidade evaporar antes de fechar a gaveta de pilha com a pilha. Perfeito.
No molde, a limpeza também é diária, né, necessária. Então, eu vou limpar também com o lenço de papel, com álcool, 100%, 70%. Se eu vejo que o molde precisa de uma limpeza anterior a uma semana, eu vou realizar essa limpeza, eu vou limpar com água e sabão neutro. Então, limpo, enxago bem. Depois que ele estiver seco, eu posso utilizar essa bombinha de ar aqui na extremidade do tubo, para que eu tire qualquer umidade presente aqui no tubo do molde. Depois que ele estiver bem seco, desencaixo a bombinha de ar e volto a encaixar no aparelho auditivo. Gosto também bastante, e é recomendado também, no estojo dos aparelhos auditivos vem com uma escovinha como essa. Então essa escovinha ela é bastante interessante que a gente utilize para limpar as aberturas do microfone. Então eu gosto de utilizar, fazer essa limpeza com o aparelho de ponta cabeça. Por quê? Porque eu evito de empurrar a poeira para dentro do microfone. Então eu faço esse movimento para evitar que a poeira entre no microfone do aparelho. Se for um modelo, eu vou fazer a limpeza da parte de trás do aparelho da mesma forma. Eu descartei meu lenço de papel, então estou pegando outro. Então eu limpo a parte de trás do modelo RIC. A parte da oliva eu também posso limpar com esse álcool. E aqui, uma dica bastante importante. Eu tenho um fio bastante estético e bastante rígido. Ele é resistente, mas ele é bastante estético e fino. O que eu vou fazer? Eu seguro ele aqui do receptor e puxo a oliva para limpeza do receptor aqui dentro. Então, aqui eu tenho protetor de cera, que é um protetor que previne a entrada de cera dentro do receptor, que é a peça que libera o som amplificado. E aqui no disco que as empresas fornecem, né, para substituição, eu vou trocar o protetor de cera desse aparelho auditivo. E isso não precisa fazer todo dia. Na verdade, isso é conforme a cada 4 semanas ou 8 semanas, pode ser mais ou menos, vai depender muito da produção de cera de cada pessoa. E aí o fonoaudiólogo vai orientar. Depois disso feito, eu vou encaixar a oliva novamente no aparelho e aí ele está pronto para uso. E se for um modelo intraoral, removo da orelha e faço a higienização também com lenço de papel úmido, com álcool 70 ou álcool isopropílico, seco bem. Posso também passar aqui dentro na gaveta de pilha e passo a escovinha com o microfone aqui de ponta cabeça. Se o aparelho tiver ventilação, como esse tem, nessa escovinha eu tenho um filete. Esse filete ele ajuda a limpar a ventilação do aparelho. Então, qualquer cera presente nessa ventilação, que aí não é todo aparelho que tem, vai depender de cada pessoa e o fonoaudiólogo pode orientar melhor se o seu aparelho tem ventilação, eu também vou passar aqui na ventilação para limpar. Então, a limpeza, em geral, é dessa forma, mas existem algumas limpezas mais profundas, Michele. Você acabou, na verdade, aí mostrando todos os modelos de aparelho, até por isso demorou um pouquinho mais, mas assim, é uma limpeza que tem que ser diária e, em resumo, é simples, né, Li? Então, primeiro, lava a mão bem com água e sabão, seca, coloca ali um papel toalha, né, em cima da bancada que você vai fazer essa limpeza, com lenço de papel algodão, uma gotinha de álcool, espalha o álcool, limpa todo o aparelho, inclusive o molde, né? E aí, Lia, tem duas perguntas aqui que estão bem relacionadas com limpeza que já chegaram, né? Uma é do Leonardo, que ele está dizendo se ele pode usar o desumidificador, né? Que eu acho que você poderia complementar aí, né? E uma outra que está falando e sobre o suor, né? Quando entra suor no aparelho auditivo, como ela faz? Ótimas perguntas, obrigada pelas perguntas. No caso já vou começar pelo suor, porque o desumidificador elétrico ajuda para as duas ocasiões. Então, no caso do suor, que é natural, né, nós produzirmos a transpiração, mas a gente tem que lembrar que o suor, ele é ácido, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o suor com o dispositivo eletrônico. Os nossos aparelhos, eles têm proteção contra a entrada de poeira e umidade, mas o suor a gente tem que ficar
Nos casos em que a gente identifica que o paciente tem uma produção de suor maior, ou é uma criança que está na escola, vai para o recreio, né? É natural transpirar. Então, nestes casos, é super recomendado a gente usar um desumidificador mais frequente, né? Então, a gente pode usar diariamente o desumidificador elétrico, por exemplo, ou a cápsula desumidificadora, como a gente já mencionou. Mas, nos casos em que a gente identifica muita transpiração, o que é importante? O paciente transpirou, ele vai secar o aparelho por fora, com lenço de papel, limpar também, higienizar, e abrir a gaveta de pilha e também limpar dentro da gaveta de pilha, porque a transpiração, ela é ácida, pode corroer. Muito obrigada, circuito eletrônico, né? Então eu tenho que limpar previamente e depois do aparelho limpo, sem a gaveta de pilha, eu vou colocar ele no desumidificador, porque aí eu vou ter muito mais proteção desse circuito que ficou exposto à transpiração o dia inteiro. E se eu sou um adulto, um adolescente, uma criança que eu percebo que eu estou transpirando muito em certas ocasiões, eu também posso utilizar um lenço de papel e secar aqui na região atrás da orelha de tempos em tempos, né? Então, essas são algumas dicas interessantes. Então, também respondendo a pergunta do desumidificador, pode utilizar sim para aparelhos com pilhas convencionais e aparelhos recarregáveis. O importante é sempre colocar o aparelho desligado e o aparelho recarregável desligado também, e sempre sem pilha quando o aparelho utiliza pilha convencional. Isso, e essa dica é importante do suor, de limpar mesmo antes o aparelho de colocar no desumidificador, porque às vezes o usuário ele pode pensar, como ele já puxa, né, a umidade, só de colocar ali dentro do desumidificador, mas tem que lembrar disso, né, que na verdade o desumidificador ele puxa a umidade, mas ele não tem essa acidez do líquido do suor. Então, por isso é importante essa limpeza antes para tirar toda esses vestígios ali dessa acidez que podem ter ficado ali na parte plástica do aparelho, na gaveta da pilha, e depois colocar no desumidificador, né? E o desumidificador elétrico, Lia, eu vi que já apareceu aqui nos comentários, tem algo importante dele ali para a gente comentar, né? Sobre isso que eu ia comentar. Além disso, tem uma outra função essencial. Os desumidificadores elétricos, eles têm a ação antimicrobiana. Então, isso ajuda muito mais também, né? Então, esse modelo de desumidificador elétrico, ele em minutos, ele tem a ação antibactericida e em 30 minutos, depois ele completa aí a ação desumidificadora do aparelho auditivo. Então, a ação antibactericida é essencial também. Uhum. Então, respondendo aí da Cristina, nesses casos de função excessiva de suor, melhor o desumidificador elétrico do que os que são só com a cápsula de sílica gel. Essa cápsula de sílica gel também acho que é importante a gente comentar, né, Lia? E o paciente tem que ficar atento às trocas, porque ela é uma sílica e ela vai puxando a umidade, e aí de tempos em tempos tem que ser trocado, né? E também vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa, de acordo, igual o protetor de cera, né? Que você falou, que é de 4 a 8 semanas. A produção de cera também é muito individual de pessoa para pessoa, a transpiração também. Então, com o tempo de uso ali junto com a sua fonoaudióloga, vocês vão saber e ela vai te orientar qual o tempo para trocar o protetor de cera e qual o tempo também para trocar aquelas cápsulas de sílica gel aí que pode ser usado tanto no estojo do aparelho recarregável como no outro recipiente também que a gente tem, mas para casos de suor excessivo, né? E quando a pessoa quer uma comodidade, uma conveniência maior, e agora nesse período de coronavírus, esse desumidificador elétrico que tem essa função aí antibactericida, ele é super importante, ele vai te auxiliar bem e com uma conveniência maior, porque em minutos, como você falou, ele já tem essa função, né, antibactericida, e em 30 minutos ele retira a umidade. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é com relação ao Marvel. Na verdade, é o Paulo Bastos. Ele está perguntando se já chegou o modelo Concha para o Phonak Marvel. Ai, que pergunta feliz! Gostei bastante da pergunta, obrigada. O Phonak Marvel, para quem não conhece, é um aparelho auditivo de conectividade direta, que não precisa de acessório para receber os sons do celular, televisão eu posso colocar um acessório, computador. E aí esse modelo Concha,
a gente está aguardando. Então, assim, nós por enquanto temos o retroauricular e o RIC, e o Concha está aí em breve, até o final do ano a gente espera ter novidades, porque ele foi lançado esse ano, agora no comecinho do ano, lá na Matriz. Isso. Então, Paula, aguarda aí que até o final do ano tá chegando aí o Funac Marvel, esses modelos personalizados Intra. E tem uma pergunta aqui, se não há necessidade, também é uma pergunta importante, ó, porque a gente falou do cuidado diário de lavar os moldes, né, com silicone, mesmo de acrílico, né, com água e sabão. Ótima pergunta, obrigada pela pergunta. É recomendado lavar sim com água e sabão, né? Embora o desumidificador tenha a ação antimicrobiana e desumidificador, a gente não sabe o quanto de produção de cera, assim, claro, o paciente vai tirar da orelha, ele sabe se está com muita produção de cera ou não. Mas se puder, uma vez por semana, pelo menos, lavar com água e sabão é interessante. Todo dia não precisa. Aí o paciente ele pode tirar, só passar um lenço seco e colocar no desumidificador direto. Mas se uma vez por semana puder, é interessante. Claro que o desumidificador, se você não tiver condições, não tem acesso à limpeza naquele momento, naquela semana, de lavar com água e sabão e tiver só a possibilidade do desumidificador elétrico, também é possível. Mas tudo isso vai prolongar aí o tempo de vida útil do aparelho e também do molde, né? Então, vamos pensar em prolongar aí toda a tecnologia assistiva que a gente tem, né, a nosso favor. E também o álcool, né? O álcool 70 ou o álcool isopropílico, que também é 70%, ele já tem essa função aí de limpeza, né? De ser antibactericida também. Então, passar o álcool todo dia já ajuda bastante. Uma vez por semana também era a recomendação que costumava passar. Olha, tem uma pergunta sobre diferenças de aparelho pediátrico, mas tem uma outra pergunta aqui que também é pediátrico, então vamos emendar uma na outra. Ela está dizendo o seguinte, que a filha dela perdeu o aparelho e que ela não conseguiu, numa filial nossa do Rio de Janeiro, comprar apenas um aparelho auditivo. O que eu imagino que pode estar acontecendo nesse caso, tá? Mas vou pedir para você entrar em contato conosco depois, ou no Fale Conosco, ou aqui nas mídias sociais, entre em inbox, deixe seu contato que a gente liga. Todos os anos tem tecnologia nova. E, em geral, até cada tecnologia que a gente lança, ela fica no mercado 2 anos disponível para venda. Então, o que pode ter acontecido quando você foi procurar para fazer a compra desse aparelho, ele não tinha a mesma tecnologia disponível. Então, a criança teria que ficar de um lado com uma tecnologia e na outra orelha com outra tecnologia, né? É possível na programação a gente tentar equilibrar, deixar simétrico aí, as mesmas tecnologias sendo diferentes, tentar deixar a qualidade sonora simétrica, mas é óbvio que sempre que a gente puder usar o mesmo tipo de tecnologia em ambas as orelhas, acaba sendo melhor, mas é uma opção sua. Não que seja necessário que você adquira agora 2 aparelhos, pode sim adquirir um aparelho só. Por isso que eu estou pedindo, entre em contato conosco, que nós vamos orientar, vamos dizer direitinho qual que é essa tecnologia que a sua filha utiliza, para ver se realmente a gente não tem nada em estoque aí que possa estar auxiliando nesse momento, né? Lia, não sei se você tem alguma coisa a mais para complementar aí disso. Não, é isso mesmo, até porque os lançamentos eles ocorrem, né, com bastante frequência, então talvez por isso essa situação, mas é bem possível a gente estudar caso a caso, né, porque o importante é o paciente ficar feliz e satisfeito, né, esse é o principal. E tinha uma outra pergunta aí nos comentários que a pessoa ela queria saber se realmente, você viu, os aparelhos pediátricos, eles têm diferença dos aparelhos que não são pediátricos, né? Os aparelhos pediátricos, eles são pensando num público de 0 até 18 anos, né? A gente fala pediátricos, mas na verdade é até, vamos dizer assim, o jovem adulto, né? 18 anos. Sim. E aí, Lia, você podia responder essa pergunta aí mais técnica, mas que é extremamente importante porque eles são diferentes, sim. Diferentes, e a gente agradece a pergunta porque por fora eles parecem tão iguais, né? Que realmente por dentro parece
que também é igual. Na verdade, os aparelhos pediátricos, além de toda uma cor especial que incentive e ajuda em todo o processo aí de adaptação do aparelho auditivo, que tem cores mais divertidas, rosa, azul, existem proteções importantes nesse aparelho auditivo. Então, eu tenho o gancho pediátrico, que é aquela parte que fica aqui em cima, que apoia na orelha do paciente. Então, eu tenho esse gancho com trava, porque eu vou evitar justamente que a criança desrosqueie o gancho e engula, molde gancho. Então, é uma proteção bastante importante. Além disso, eu tenho trava para gaveta de pilha, que também vai evitar que a criança abra a gaveta de pilha e engula a pilha, que também é um perigo, essa questão de ingerir objetos, né? E a questão da asfixia e assim por diante. A questão do chip internamente, eu tenho diferença sim, porque todo o cálculo e toda a amplificação necessária para o bebê, para a criança que está passando pelo processo de adaptação ou usa o aparelho auditivo, ele é pensado para os ambientes que a criança frequenta. Então, se for um bebê, o ajuste dentro lá do software que o fonoaudiólogo faz a programação vai ser pensado para os ambientes que o bebê está inserido, no colo da mãe, na questão de engatinhar. Se for uma criança, os ambientes pensados na programação e na amplificação desses sons para a orelha, eles serão pensados e considerados como se fosse um recreio, ambiente ao ar livre. Então, toda a amplificação no chip do aparelho é especial e voltada para a população pediátrica. Além do que eu tenho a amplificação adequada e toda validada por universidades internacionais que pensam na amplificação numa orelha que é muito pequena, né? Então eu tenho todas essas correções a serem feitas na amplificação para a criança e para o bebê. Então são diferentes sim, é muito importante esse investimento que algumas empresas têm em soluções pediátricas, né? Não é só questão de ser colorido e bonito. Exatamente, eu acho que essa questão de como é esse chip para essa população é até assim, todos os outros são importantes, mas eu acho que essa do chip é a fundamental e que faz toda a diferença por ser pediátrico. E aí fica aí um convite, a gente faz uma outra live com a Thalita Donini para daí a gente explicar direitinho que a Thalita é a gerente de produtos pediátricos, para daí ela explicar muito bem aí todas essas diferenças, explicar nos detalhes tudo que a gente tem ali disponível para a criança, porque essa parte pediátrica, a FUNAC dá uma atenção muito, muito grande, né? Teve uma pergunta aí também, Lia, sobre as cápsulas desumidificadoras, né? Como saber que é o momento de trocar? Se quando ela já começa a perder a cor, já é o momento de trocar ou ela tem que ficar totalmente branca para trocar a cápsula? Qual a sua recomendação? Ótima pergunta. Na verdade, assim, eu vou exemplificar por uma cápsula que a FONAC tem, né, possui das cápsulas desumidificadoras, que são as descartáveis. Aqui eu tô com 2 exemplos de cápsulas que já passou do prazo. Então, ela não precisa ficar totalmente sem cor. Para quem utiliza essa cápsula, vai lembrar que quando ela sai da caixa, ela sai quase dourada, sai num mostarda, bem vivo. E quando ela começa a ficar bege dessa forma, ela já está indicando que está na hora da substituição. E aí essa cápsula, essa sílica, não é a sílica que nós ativamos com o calor. Essa aqui, ela é descartável mesmo. Então, usou, jogou no lixo, né, Lia? Sim. Por hoje, foi excelente. Agradecemos aí a participação de todos e já faço um convite. Deixa aí pra gente nos comentários, né? Ou aí na nossa página, o que você gostaria de estar escutando para a próxima live. Eu já tive várias ideias aqui com o dia de hoje, mas vocês podem estar deixando aí o que vocês gostariam de estar escutando da gente nas próximas lives, viu? Muito obrigada, Lia, aí, pelas explicações, por todo o apoio, e a gente se encontra em breve, né, pessoal? Já convido para a próxima, fique atento aí à nossa programação. Obrigada, Michele. Obrigada pela atenção de todos.